Olá meninos, meninas, tudo bem com vocês? Eu vim trazer a montagem dessa peça aqui, ó, bem legal. É uma bolsinha que a gente pode estar vendendo como lembrancinha, né, de aniversário. Ela é feita toda no A4, ó, ficou bem legal. A minha eu fiz um cetim. Ela tem uma abertura pequena, então acabou que amassou bastante pra desvirar. Eu nem ainda esquentei pra desamassar, ó, tá? Mas ela fica bem legal, ó, né? Pra quem gosta aí de brilho. Tá vendo, ó? É bem facinho de montar. Bora lá fazer ela? Eu vou fazer a minha... essa daqui na microfibra, tá, gente? Ó. A outra eu fiz em cetim, essa eu vou fazer na microfibra. O que que eu vou precisar aqui, ó? A minha arte, tá? Que são 5 partes. Ó, é bem tranquilo de fazer. Eu tenho aqui meus 2 espelhos. Aí eu tenho o meu telhadinho e as minhas laterais, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou refilar todo mundo. Dublei no nylon 600. Essa parte aqui, a gente vai recortar ela, tá? Todo o excesso, ó. Recortei, certo? E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui um cone de linha, ó. E eu vou arredondar os meus cantinhos. Aqui, ó. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai arredondar aqui e aqui embaixo, tá? Ó. Depois que eu recortei, eu venho, eu pego aqui, ó. Vou achar uma caneta que risca, né, gente? Porque as minhas canetas são uma bênção, ó. Aqui. A gente vai arredondar eles. Ó, pra ficar bem mais fácil da gente colocar, né, o nosso vivo. Que eu vou fazer essa daqui com o vivo. Caso vocês não queiram, né, usar, podem fazer sem. O vivo, ele dá toda uma estrutura na peça, né? Ó, eu vou recortar aqui, vendo, ó? Eu fiz aqui a minha marcação, ó, com o meu cone, certo? Eu coloquei ele aqui, aí eu vim com ele até chegar no meu limite aqui das bordinhas e arredondei. As 4 pontinhas. Vem aqui, ó, arredondei as 2 partes aqui de baixo, né? E aqui, ó, em cima, eu só deixei essa pontinha aqui do topinho da casa. Feito isso, ó, eu vou fazer isso com as minhas 2 partes, certo? Então, aqui eu já fiz com uma, eu vou posicionar aqui, ó, uma em cima da outra. Vocês podem riscar de novo, né? Eu vou posicionar aqui e deixar elas iguaizinhas, gente. Ó. Uma em cima da outra. E vou cortar aqui pra ficar... ó, as 2 bem certinho. Bem tranquilo de fazer. Pronto. Ó, com os meus 2 espelhos já arrumadinho, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar no meio. Eu vou marcar o meio aqui de baixo. Porque o meio aqui de cima eu já tenho aqui a pontinha da casinha. Marquei. E vou passar, gente, vivo em toda a parte dela, tá? Como, né, eu já fiz alguns vídeos aqui no canal de como passar o vivo,
eu vou parar aqui um pouquinho o vídeo, eu vou adiantar essas duas partes, ó. Eu vou usar nylon dublado de forro. Então, eu vou posicionar o meu espelho em cima do meu nylon, o nylon com direito pra baixo, a arte com direito pra cima. Eu vou pegar aqui um pedacinho de plástico cristal. Vou pegar um pedacinho aqui de plástico cristal, vou posicionar bem aqui na marcação onde eu fiz de meio, bem aqui no meu meio. E vou pegar o meu vivo, e aqui a cor que eu vou usar. Eu venho com o meu vivo, posiciono ele aqui, ó, e venho costurando o contorno todo da peça, beleza? A única coisa que aqui, a gente dá uns piquezinhos bem na beiradinha, nas partes das curvas, pra ele fazer a curvinha. Ó, aqui faz a curvinha, aqui em cima também, desce e finaliza aqui, tá? Eu vou colocar o vivo e já venho pra mostrar pra vocês. Bom, ó, então tá aqui, eu já fiz, né, ó, a colocação do meu vivo, certo? Aqui, ó, comecei aqui embaixo, onde eu fiz o meinho, subi, agora eu vou refilar aqui o meu excesso. Eu já costumo colocar junto, gente, o forro, ó, e o vivo. Mas aí vocês fiquem à vontade, se vocês fizerem diferente, né? Aqui é só uma dica, é só um caminho de como fazer. Sempre costumo falar, né? Vocês façam da melhor forma que vocês encontrarem. Porque às vezes, o jeito mais fácil pra mim não é o mais fácil pra vocês. Mas aí, vendo mais ou menos como faz, a gente fica mais claro, né? Ó, vou refilar aqui todo o meu excesso. Essa bolsa aqui é bem rapidinha, gente, de montar. Pronto. Já tenho aqui os meus espelhos, ó. Certo? Feito isso aqui, eu vou reservar. Deixa eu pegar aqui o meu zíper, né? Esqueci de pegar. Aqui, ó. Pegar aqui um zíper. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou... O meu forro para essa parte, eu fiz ele inteiro, tá? Porque nós vamos unir essas partes aqui, ó. A gente vai colocar direito com direito e passar uma costurinha para prender ele aqui embaixo, para fazer ele virar uma peça só. Se vocês tiverem A3, vocês podem imprimir ela direto. Se vocês quiserem fazer a emenda na sublimação, vocês podem fazer também. Eu vou fazer a minha emenda aqui na costura. E eu fiz o forro inteiro. Peraí, eu esqueci a minha alça. Eu vou usar, gente, 30 centímetros de alça, tá? Tô usando alça de poliéster mesmo. Vou usar 30 centímetros. Fazer alcinha de mão. Esqueci da minha alça aqui, ó. A gente precisa de queimar, né? Porque é poliéster, isso aqui começa a desfiar, vai embora, para nunca mais, ó. 30 centímetros. Agora sim. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar o meu telhadinho, eu vou dobrar no meio, certo? Eu vou marcar aqui o meu meio, dos dois lados.
Só que aqui, pra mim fazer o posicionamento da minha alça, eu vou dobrar no meio de novo. E vou marcar de novo aqui. Entenderam? Ó, a gente vai pegar a nossa peça, vai dobrar no meio, normal, certo? E vou marcar o meio, porque eu vou usar pra posicionar essa peça aqui no topo da minha casinha. Então, eu preciso do meio marcado. Só que aqui, eu marquei o meio, aí eu dobrei de novo. E marquei o meio de novo aqui. Então, eu tenho o meio marcado dos dois lados da minha peça, certo? Por quê? Essa segunda marcação aqui é onde eu vou posicionar a minha alça. Assim não dá erro, fica tudo bem certinho. Ó, eu vou dobrar aqui, os meus meios estão aqui, ó, que eu marquei, né, que eu dobrei. Eu vinco, pra não ficar torto, ó, tá? Aí, eu vou pegar a minha alça, eu vou dobrar mais ou menos uns 2 centímetros aqui pra dentro, ó. Vou dobrar a pontinha. Vou dobrar a pontinha pra dentro. Vou deixar aqui os dois lados iguais. Eu vou medir aqui pra ficar bonitinho. Ó, tá dobradinho. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar aqui, ó, e vou costurar, certo? Então, essas dobraduras, esses meios que eu marquei, vai me facilitar aqui, ó, na hora de posicionar pra não ficar torta a minha alça, ó, que legal. Então, eu vou dobrar aqui, ó, vou vincar. Aí, eu coloco aqui pra ver onde, ó, bem no meio, certo? Ó. Então, a minha primeira alça, eu vou colocar ela aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costura exatamente em cima da onde eu dobrei aqui, ó. Vai ficar um triângulozinho. Então, eu vou fazer a costurinha, vou voltar em X pra ficar bem resistente. Olha, bem devagarzinho. Eu vou costurar até onde tá a minha dobra. Costuro. Faço um X. Dessa forma eu deixo mais resistente a minha alça. Isso vai dar aqui pra vocês verem, ó, tá vendo? Eu costurei e fiz um X, tá? Pra ela ficar mais resistente, ó, que legal. Agora, eu venho aqui com o outro ladinho, a mesma coisa. Ó, eu vou dobrar aqui nos meus piques, onde eu marquei. Vou posicionar aqui, ó, pra ficar no meio. Ó. Prontinho. E vou costurar. Aí, a minha alcinha vai ficar assim, ó. Ó, que legal. É bem fácil, não é? Esse jeito aqui de marcar. Não tem como sair torto. Fica uma distância bem legal aqui pelo tamanho do nosso telhadinho. Eu achei que ficou muito bom assim. Colocada a nossa alça. Aqui, ó. Colocadinha a nossa alça, gente. Agora, nós vamos colocar o nosso zíper. Então, aqui não tem, né, um posicionamento de lado. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Direito com direito. Direito do meu zíper com direito da minha arte. E eu já tenho o costume de pôr o forro junto. Caso vocês não tenham, passem primeiro uma costurinha aqui, ó, no zíper, e depois vocês vêm e coloquem o forro, tá? E já vou colocar junto.
Então, eu vou colocar o direito do forro com o direito da arte, direito do zíper com o direito da arte. Vou passar um pezinho de máquina aqui. Que eu não uso calcador de zíper. Eu já falei aqui, né? Eu costumo usar o zíper normal da máquina para colocar os meus zíperes. Assim eu faço com que... Ai, gente, meu forro foi muito pra frente. Eu faço com que o meu zíper tenha uma distância boa para que ele não... Depois ele não fique mordendo, né, na hora de abrir. Porque existem algumas peças, principalmente peças de criança, gente. Que acaba que a criança tem dificuldade de abrir se o zíper ficar muito justinho. Essa peça aqui também é uma peça pequena. E eu optei por colocar 2 zíper, porque é uma peça para criança. E aí, quando a gente tem 2 zíperes numa peça, facilita a criança abrir. Então, fica bem mais fácil da criança abrir com 2 do que com um só, tá? Então, eu vou colocar 2 cursores aqui. Ó, eu vou virar, vou ajustar aqui bem bonitinho e vou passar um pesponto na beiradinha, aqui onde eu coloquei o meu zíper. Fica bem bonitinho. Dá uma olhada aqui, gente. Esse celular não me dá, às vezes, um minutinho quando eu tô ocupada. Ver aqui se é alguma coisa urgente. Pronto. Essas mensagens safadas, a gente às vezes aperta sem querer. Uma vez, o meu celular ele não é de conta, então eu colocava crédito e os meus créditos iam embora. Porque aí nessa hora que ficava aparecendo um monte de mensagem, assim, de aleatória, né, do celular, um monte de pessoas. E aí eu apertava lá de qualquer jeito, aí eu fiz um monte de plano, gente. E toda vez que eu punha crédito no celular, meus créditos iam embora, pagando um monte de coisa que eu tinha feito sem perceber. Ó, eu fiz o meu pesponto, já passei a costurinha de segurança pra prender o meu forro, certo? Ó. E agora eu vou passar o meu cursor. Aqui. Passei de um lado e vou passar do outro. A gente acha que às vezes 2 zíper é só pra enfeite, ou porque a peça abrir de um lado, do outro, gente, mas não é, facilita. Vocês não têm noção de como facilita a criança manusear 2 zíperes ao invés de um. Ó, vou refilar aqui. O meu excesso. Agora é muito importante, eu vou aqui, ó, selar bem esse zíper, gente, pra ele não desfiar, porque senão eu perco a minha peça. Feito isso, a gente vai fazer a nossa lateral. Como eu disse, nós vamos emendar, tá? Ó, então, direito com direito, vamos passar uma costurinha aqui, emendando eles. Uma costurinha, gente, menos de um pé de máquina, é só pra unir as duas partes. Unir. Agora eu vou colocar aqui, ó, direito com direito, o meu forro. E vou passar um pé de máquina.
essa parte aqui, depois quando a gente for fazer a montagem, eu vou mostrar pra vocês, caso precise ajustar, tá? Eu fiz um teste da peça, a minha primeira peça, o meu fole não deu, que eu costumo fazer o ajuste na máquina. Quando é uma peça assim, que precisa de arredondar, eu já venho arredondo aqui mesmo, eu não risco, corto e depois arredondo. Só que aí o que acontece? O meu fole não serviu, ele ficou apertado. Então, eu fui e refiz de novo, dessa mesma forma. Arredondando os cantinhos, para depois trazer pra máquina. Então, não façam ela direto, tá, gente? Quem tem o costume aí de fazer, como eu faço, não façam direto, porque se vocês fizerem direto, o fole vai ficar pequeno. Então, arredondem primeiro, depois coloquem no vivo. Aí dá certo, ó. Agora eu venho aqui com a minha outra ponta, direito com direito, aqui a mesma coisa, e vou passar um pezinho de máquina. Aí eu precisei depois de ajustar o meu fole, mas a gente ajustar um fole, né, gente? Pra deixar ele menor é muito mais fácil do que ajustar um fole que não cabe. E a gente não tem como deixar ele maior, né, depois que ele tá pronto. Ó. Eu vou fazer o meu pespontinho do outro lado. E já vou passar uma costurinha, gente, prendendo o meu forro aqui, ó. Uma delícia fazer essa peça, gente. Ó. Aqui. Desse ladinho. Agora eu vou cortar o meu excesso. Eu vou fechar a minha bolsinha e ela tá pronta, gente. É muito facinho de fazer. E numa produção aí, a gente faz primeiro todos os foles, pra não ter que ficar trocando o calcador, né? Coloca todos os vivos. Aí fica bem facinho de montar. Aqui, ó. Prontinho. Aqui, agora eu vou marcar o meio. Eu vou colocar aqui, ó, costura com costura. E vou marcar o meu meio, os dois ladinhos. Lembrando que no zíper, eu já vi várias pessoas cortar zíper. Eu não corto zíper, gente. Então, aqui no meu zíper eu vou riscar, eu não vou cortar, tá? Os outros ladinhos, ó, eu tô cortando pra marcar o meio, certo? Vou colocar aqui, ó, no meu zíper eu vou riscar. Deixa eu ver se eu acho. Risquei aqui com a minha canetinha que apaga, depois eu venho com calor. Ó, então como que a gente vai montar isso aqui? A frente da minha casinha, ela vai aonde tem o zíper, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou colocar o meio do zíper, que eu marquei, com o meio da pontinha aqui da minha casinha. E vou vir, ó, e vou prender. Eu vou ir prendendo a volta toda.
nessa hora a gente tem que... A gente precisa, gente, pôr bem certinho aqui o meio, tá? Porque senão ela fica torta. A gente coloca, aí a gente olha aqui pra ver se essa costura tá alinhada dos dois lados, porque senão ela vai ficar torta. Então a gente... Eu olho, eu marco o meio, depois ainda eu confiro aqui pra ver se tá tudo certinho. Ó, caso vocês precisem de ajustar esse folho aqui, ó, aqui eu não vou precisar, tá vendo? A bolsinha que eu fiz no cetim, eu precisei. Engraçado, né? A mesma estampa. Mas o que vale aí, gente, é a forma que vocês vão cortar e arredondar a peça, tá vendo? Então, essa daqui, ó, o meu folha, ele ficou sobrando aqui um pouquinho. Então, o que que eu fiz? Nessa hora, eu vim aqui, prendi tudo, aí ele ficou largo, certo? Aí eu peguei ele aqui, dobrei assim, aqui pelo forro, e passei uma costurinha diminuindo ele até casar, fechar aqui. Então, aqui do lado de fora, ó, ele nem parece que teve o ajuste, ele continuou só com a emenda normal, tá vendo? E aqui dentro, ele ficou com esse relevozinho aqui, ó, mas não ficou feio, porque ele tá já tá com acabamento, ele só ficou assim. Então, assim, caso de vocês aconteça isso, de o folha ficar sobrando, vocês ajustem dessa forma, tá? O meu aqui, ó, deu certinho. Ai, meu Deus. Essa bolsinha aqui, gente. Eu tava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, eu fui montar ela. Ah, meu Deus. A primeira deu ruim, a minha medida, né? Como eu disse pra vocês, eu fui ajustar aqui na máquina. Não façam isso, porque ela não vai dar. Então, arredondem primeiro, pra depois vocês colocarem o vivo. Pronto, aqui. Troquei o meu calcador. Agora eu vou vir fechando ela. Vocês podem fazer outras artes. A gente vai ter bastante arte, né? Essa peça aqui é do David, né? David, a esposa dele é a Fabiana. Ele geralmente trabalha bastante arte para cada arquivo, né? É sempre de 30 imagens acima que tem as nossas peças. Temos outros kits de bolsa, gente, bolsa maternidade. Tem bolsinha para os professores. O arte está bem legal. Caso vocês tenham interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O link do meu grupo, para que vocês possam adquirir as artes. Aqui nessa parte aqui do zíper, a gente vai sempre costurando e olhando para ele não andar, tá? Para ficar bem certinho, pra gente conseguir prender tudo bem bonitinho.
aqui, fica. Ó, então aqui, ó, já prendi, tá vendo, ó? Toda a minha parte aqui. Agora eu venho e coloco as minhas costas. Como é uma bolsa com uma abertura pequena, mesmo assim, eu gosto de trabalhar com acabamentos de dentro, tá? Mas fiquem a critério de vocês. Caso vocês não quiserem colocar viés, né, de acabamento, eu vou colocar aqui, mas eu vou mostrar pra vocês até onde eu vou pôr só. Aquela de cetim, eu acabei que nem coloquei, mas eu também nem sei se eu vou desvirar ela de novo pra colocar, porque amassa muito. Aqui. É legal colocar as presilhinhas, ó, segurar bem bonitinho, porque assim a gente consegue deixar ela bem alinhadinha, ó. A gente monta, coloca ela em pé, ó, vê se ela tá certinha, se ela não tá torta. Porque aqui o principal, gente, é que fique bem alinhadinho os meios, porque senão a nossa bolsa fica torta, tá? Deixa só o meu zíper andou aqui de um ladinho. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui desse lado ele prendeu bem bonitinho. Aqui, ó, o vivo andou um pouquinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou soltar aqui e vou trazer esse zíper para trás. A gente precisa, gente, tomar esses cuidados, porque senão depois a nossa bolsa solta. E prender o zíper no vivo, ele escorrega mesmo, tá? Então, aqui, ó, eu não precisaria nem soltar se eu não quisesse, mas eu gosto das minhas coisas bem arrumadinho, ó. Então, aqui eu abri, ó, e eu vou trazer o meu zíper, ó, pra beiradinha, tá vendo? E vou passar a costura. Vou deixar bem seguro aqui. Pronto, agora sim. Agora sim, ó, prendi, ficou bem presinho. Agora a gente vai fechar as nossas costas. Quem não tem o hábito de manusear vivo, gente, treine. As peças ficam muito legais com o vivo. Ela dá... O vivo, ele dá uma vida, né, nas bolsas. Ele deixa ela, além de mais estruturada, ele ajuda a deixar mais firme, né, as bordinhas. Ele dá um visual muito bonito nas peças. O vivo não é um bicho de 7 cabeças, é igual viés, gente. Vivo e viés é treino. À medida que vocês forem treinando, ó, aqui, eu vou ajustando ele aqui, vou segurando. O meu fechamento tem que ser rente, a minha parte do fole com a parte que tem o vivo, a bolsa ficar certinha. Sempre ajustando, olhando embaixo.
bem certinha, tá vendo, ó? Então, o segredo pra gente ver se a nossa bolsa não ficou torta é quando a gente coloca ela assim do avesso e ela fica bem certinha. Aí, aqui, a questão do viés, deixa eu pegar aqui, eu vou colocar em toda a parte dela, menos isso pra quem quiser colocar, tá? No meu caso aqui, essas peças eu vou deixar à disposição numa loja, então eu não vou vender como lembrancinha. Se eu fosse vender como lembrancinha, eu nem colocaria o viés de acabamento. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou passar, gente, viés aqui nessa parte do zíper. Vou falar pra vocês por quê. Nós colocamos o zíper aqui na bordinha, né? Da nossa peça, pra ele abrir aqui no vivo e no nosso canal aqui. Se eu colocar um viés aqui, ele vai ficar grosso, mais grosseiro. E aí, talvez atrapalhe na hora de fechar, porque aqui eu só tenho esse espacinho aqui mesmo do zíper, tá? Então, eu optei por não colocar vivo aqui, viés aqui, ó. Eu vou deixar sem. Eu vou dobrar e vou colocar aqui, ó, do zíper pra baixo. Vou passar aqui rapidinho. Eu posso amassar a minha bolsa, porque eu já fechei ela. Ó. Então, fica o acabamento, né, como eu disse, vai ficar a critério de vocês de colocar ou não. Se fosse pra lembrancinha, eu não colocaria. A gente pode fazer ela até sem... Que na verdade, pra lembrancinha, a gente faz sem forro, né? Só no nylon mesmo, só na estampa. Como eu vou deixar à disposição lá, se de repente alguém quiser levar ela embora, né? Ela já está prontinha pra venda. Ó, eu vou deixar aqui de uma forma... Passei aqui, desse outro lado também eu vou passar, tá vendo? É bem rapidinho passar, gente. Não tem segredo nenhum aqui. Pra peça ficar com o acabamento melhor, como eu coloquei forro, isso aqui me dá um acabamento melhor na minha peça quando abre. Mas, caso vocês não quiserem pôr, já estamos terminando nossa peça. Quer dizer, ela já tá terminada, né? Só tô fazendo aqui um acabamento. E seria bom um viés da mesma cor, que eu não tenho, o meu acabou. Por isso que eu tô usando esse aqui mais clarinho. Já cortar ele aqui. Caso tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar. Conhecer nossos projetos, né? Eu trabalho com 4 designers diferentes, então tem bastante coisa legal. Ó, agora aqui eu só vou desvirar. Vou colocar
colocar o meu fundo pra dentro. Ó, pra dentro. Puxar. Aí, pra quem for fazer no cetim, gente, nessa hora aqui, façam com bastante carinho, tá? E se ele marcar, vem cá, a gente não consegue tirar. Vem ajustando, trazendo todo mundo pra fora bem bonitinho. Essa fica linda, gente, olhem isso. Linda demais. Ó, se vocês quiserem, vocês podem colocar alcinha de mochila aqui, hein? Vai ficar linda com alça de mochila, gente. Então, vocês podem deixar essa alcinha aqui de mão e aqui atrás, ó, colocar uma alça grande aqui, ó, pra criança levar nas costas. Olha, vai ficar linda, né? Se tivesse pensado antes, eu tinha montado essa com alça de costa. Ó, a proposta é exatamente isso, tá? Uma alcinha de mão. Mas a gente pode adaptar ela pra costa. Vai ficar linda, porque o tamanho... Ela fica um tamanho muito legal, gente. Ó, agora a gente vem ajustando, né? Vai ficar bem bonitinho. Eu fiquei... Olha isso. Fiquei apaixonada pela bolsinha, ó. Ó que legal. Aí a gente só vem desamassando ela depois. Certo? Aí está aqui o resultado. Espero que tenha dado pra vocês entenderem, tá? Eu gostei bastante, ó. Ficou muito legal. Aí essa daqui foi a que eu fiz no cetim, ó. Ela fica toda chiquetosa, toda brilhosa. Como eu disse, tomem cuidado só no desirar. Depois eu ainda tenho que aquecer ela aqui com um secador, né? Pra eu desamassar um pouquinho mais. Mas, ó... Aproveitem, se inscrevam quem não é inscrito no canal. Deixa a notificação ativada pra vocês ficarem sabendo todas as vezes, né, que tiver algum vídeo, porque às vezes o vídeo em si, ele pode ser simples, mas a gente acaba que dá algumas diquinhas legais, né, então que faz a diferença. Se precisarem de algum tipo de arte para sublimação, eu trabalho com, como eu disse, 4 designers, então é só me chamar. Muito obrigada a todos, até a próxima!